Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo dia de imersão na nossa semana da aprovação. Ontem a gente conversou sobre para quem seria essa semana da aprovação, quais os perfis de pessoas que eu estou tentando alcançar com essa semana da aprovação, com esse evento tão bacana. A gente conversou também sobre os 3 pilares da aprovação. Quais são? Constância, disciplina e força de vontade. Você precisa ter esses 3 pilares bem estruturados na sua rotina de estudos para que você consiga lograr o êxito de chegar até a aprovação. E a gente conversou também sobre planejamento, como elaborar um bom planejamento, como organizar sua rotina, como aprender a ler um edital e também como aprender a criar tempo, porque afinal o tempo é uma coisa que ninguém tem. A gente o quê? A gente cria, a gente acha tempo. Todo mundo tem uma rotina apertada. E aí hoje eu queria vir conversar com vocês sobre outro segundo ponto que eu acho preponderante na preparação para concursos, que se chama a resolução de questões. Unânime dentre os meus alunos uma dificuldade, a de resolver questões. Primeiro, não sabem onde encontrar as questões. Segundo, não sabem como resolver as questões. E terceiro, não têm o hábito de resolver questões. E aí, se eu pudesse lhe afirmar uma coisa na aula de hoje, já pra gente começar assim, com os pecados capitais que todo concurseiro comete na preparação para concursos, é que se você não resolve questões, meu caro, minha cara, você não vai passar no concurso. Por quê? Porque tudo nessa vida é treino. Vamos fazer uma analogia que eu sempre falo com os jogadores e as jogadoras de futebol. Você pode assistir inúmeros jogos do Neymar, do Messi, da Marta, inúmeros jogos de todos os campeões de futebol. Se você não pegar uma bola e ir jogar, você jamais vai saber de que se trata o futebol. Você jamais vai saber o que é a técnica de jogar futebol. Estudar para concursos é a mesma coisa. Nós que somos do serviço social, que temos o hábito, ou pelo menos deveríamos ter o hábito da leitura em exagero às vezes, acabamos que um pouco negligenciando a parte mais prática da preparação, que seria a resolução de questões. Nos afundamos em infinitas leituras, artigos, livros, teses, dissertações, panfletos, tudo, mas na hora de ver se essa teoria que a gente está estudando consegue ser aplicada na prática, a gente diz, não, hoje não. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, porque tem medo. A gente tem medo do resultado que vem quando a gente resolve uma questão, porque nem sempre ele é positivo, nem sempre ele é satisfatório. Então a gente diz assim, não, depois eu resolvo. E esse depois eu resolvo, ele chega no dia da prova sem ter resolvido nenhuma questão. E aí, meu amor, você não vai passar. Não vai passar porque se você não treina, você não tem condições de ir para o jogo. E estudar para concursos é um jogo, não se iluda, é uma competição. Não romantizem a história de estudar para concurso, achando que você vai comprar uma apostila, vai ler o conteúdo daquela apostila e pronto, e já está. Não, não é suficiente. Não acho que você comprando um curso, seja qual for o curso, o melhor curso de todos, se é que existe o melhor, porque afinal acho que todos se complementam. Se você comprar o melhor curso de todos, na sua opinião, esse curso não vai ser suficiente para você aprovar, para você passar. É preciso que você complemente sempre o seu estudo com resolução de questões. E aí, uma dificuldade boba, que é encontrar as questões, acaba me mostrando assim 2 caminhos. O primeiro, pagando, você consegue ter acesso a um acervo gigantesco de questões, que é o site Que Concursos, sempre mais indicado e mais conhecido entre os concurseiros, no qual você paga uma assinatura mensal para poder ter acesso a essas questões. Você pode assinar também Tec Concursos, mas também você pode ter acesso a 1 milhão de outras plataformas gratuitas, só que isso dá um pouco mais de trabalho, óbvio, você vai ter que fazer download da prova, você vai ter que buscar a prova, então não é tão prático e simples como as ferramentas pagas. Por exemplo, no meu clube do CESO, a minha assinatura para concursos em serviço social, eu tenho um mix de videoaulas, de simulados, de bloco de questões comentadas, de tudo, mas é uma ferramenta paga. Eu entendo que nem todo mundo tem condição financeira para arcar com isso, mas eu entendo também que tudo é questão de prioridade.
Se você realmente quer investir no seu futuro e na sua preparação, você dá um jeitinho e você parcela no máximo que puder, mas você compra. Mas bom, o foco não é esse. O foco é quais são as objeções, quais são os empecilhos que vocês colocam no momento de resolver questão. E o primeiro é esse. Ah, eu não sei onde encontrar questões. Bom, acabei de lhe dar um rol de ferramentas pagas e gratuitas que você pode estar aí buscando para ver qual é que melhor se encaixa na sua realidade. Segunda objeção, segunda dificuldade, segundo vocês, saber quais questões resolver. Ora, lembra que a gente falou na aula passada, na aula de ontem, que resolver questões, estudar para concurso, escolher um edital, aprender a ler um edital requer um fator também principal, que é o foco. Se você, por exemplo, decide que você vai estudar para o concurso da Prefeitura do Recife, né, que vai acontecer agora em abril. Tá bonito meu cabelo hoje, estão gostando? Se você vai estudar para o concurso da Prefeitura do Recife, bom, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, você vai resolver questões de quem? Da Banca FCC. Aí, professora, mas tem muitas? Tem muitas. A Banca FCC é uma banca grande, uma banca de concursos de muito tempo no mercado, inclusive uma das melhores bancas juntando aí, né, FCC, CESP, FGV, são as melhores bancas de concurso do país. Então, aqui no seu material de apoio, você vai ver que no primeiro tópico de como resolver questões, eu estou dizendo: escolha questões da mesma banca organizadora do concurso pretendido ou similar. Por quê, minha gente? Porque as bancas, elas possuem perfil. Estudar para concursos requer analisar o perfil daquele concurso para o qual você está se preparando. Então, um concurso organizado pela Banca FCC tem um perfil. Um concurso organizado pela Banca CESP tem outro perfil. Um concurso de prefeitura municipal tem outro perfil totalmente diferente. Então, você precisa saber para que você está estudando. Que perfil que você precisa atender. Qual é a cobrança maior da sua banca? Então, você vai resolver questões daquela banca ou de bancas similares. Eu não quero que você esteja estudando para o concurso da Prefeitura do Recife, por exemplo, e resolvendo um bloco de questões da banca Quadrix, que é uma banca especialista em concursos de conselhos profissionais e que nem sempre chega perto do perfil da FCC. Você precisa fazer 2 funis. O primeiro funil, o perfil da banca. Quais são os assuntos mais cobrados pela FCC? O que tem mais incidência de cair na FCC? Até mesmo qual é a alternativa mais escolhida para gabarito da FCC? E o segundo funil é perfil de provas municipais. Então, eu estou estudando pela Banca FCC, sim, mas eu quero saber como é que a FCC se comporta em bancas municipais. Qual é o nível de um concurso municipal? Ou vocês acham que um concurso de nível municipal é o mesmo de um nível de tribunal, é o mesmo de WebSec? Não, né? Muitas vezes os concursos eles possuem níveis que vão dos mais simples, nenhum é fácil, mas vão dos mais simples aos mais complexos. E você precisa analisar, nesse caso específico da Prefeitura do Recife, esses 2 funis. O primeiro precisa saber qual é o perfil da FCC e o segundo qual é o perfil daquela carreira que você está estudando. Não é à toa que eu, quando produzi meus primeiros cursos, escolhi por carreiras. Eu tenho 4 cursos para carreiras sociojurídicas, para carreiras de prefeituras, para carreiras na saúde e para carreiras na educação. São concursos de perfis completamente distintos, onde, óbvio, eu tenho os assuntos similares, eu tenho os assuntos em comum para todos os concursos, mas eu também tenho que respeitar as particularidades de cada carreira. Então, quando você for resolver questões, que você precisa resolver questões sempre, você precisa saber para qual concurso você está estudando. O que é que você quer alcançar? Qual é o objetivo que você quer alcançar? E aí, nisso, você foca a resolução de questões naquele perfil. Vamos ver o segundo ponto aqui em como resolver questões. Resolva blocos de 30 questões em cada sessão de estudo. O número importa sim. Quanto mais, neste caso, melhor. Quando a gente está falando de começar, quem está lá no meu Instagram sabe, inclusive, que nesse último mês a gente fez um desafio de resolução de 30 questões todos os dias. Por quê? Porque eu vou sempre pela base mais elementar, né? De como se estivesse todo mundo começando. Se você está começando, se você quer recomeçar, se você não tem o hábito de resolver questões, estabeleça um número de 30 questões por dia. Agora, essas 30 questões, elas não vão ser 30 questões exclusivas de serviço social, não, viu, minha gente? São 30 questões de todo o conteúdo do seu edital. 30 questões que podem ser divididas: 10 de português, 10 de raciocínio lógico, 10 de serviço social, por exemplo.
Podem ser 10 de português, 5 de direito administrativo, 5 de direito constitucional, 10 de serviço social. Para começar, você começa com 30, mas eu quero que esse número aumente. E o começo ele tem que ser breve. Por quê? Porque se você se predeterminar a resolver 30 questões por dia, em 2 semanas, nada mais do que isso, você vai ter capacidade suficiente de resolver 50, 60 e até 70 questões por dia. Porque se torna um hábito. E todo hábito é o quê? Lapidado. Quando você começa a fazer uma coisa que você nunca fez, você começa meio torto, meio feio por ali, por acolá. Quando você se acostuma, você faz, num toque, rapidinho. Então, no começo você vai estranhar resolver 30 questões, mas depois você vai ter total condição de resolver até 70 questões por dia, eu lhe asseguro. Se você quer ver se isso realmente acontece, comprometa-se agora comigo, firmar um trato de todos os dias a partir de hoje, não é a partir de segunda, não é a partir de amanhã, não, é a partir de hoje. Resolver 30 questões por dia? Então, começa com esse número de 30 questões, certo? É um número pequeno, mas é melhor o pouco bem feito do que o muito mal feito. Às vezes as pessoas resolvem 200 questões por dia, você vai perguntar o que foi que aprendeu? Nada. Por quê? Porque resolver questões não tem que ser um processo automático. Ele tem que ser um processo de reflexão. Reflexão, eu não estou dizendo problematização. Por que você está falando isso, professora? Eu vou te dizer. Nós do serviço social fomos formados com um pensamento crítico bem forte, bem retundante. O que acontece? Às vezes, a banca do concurso, ela está querendo saber uma coisa só. E nós estamos pensando 10 coisas diferentes. Então, a gente precisa aprender a resolver questão. Resolver questão requer um processo de reflexão e não de problematização. Eu sempre digo para as minhas alunas, não briguem com as bancas. Elas são mais fortes do que vocês naquele momento da prova. Marque o que você está achando que é para marcar. Não fique, mais segundo Yamamoto, mais segundo José Paulo Neto, mais segundo Elaine Berg. Não. A banca lhe deu um determinado enunciado. Responda o que a banca está querendo. Não fique buscando as entrelinhas das questões, porque muitas vezes elas nem existem. Outras vezes sim, elas existem, mas muitas vezes as entrelinhas não existem. Nós criamos. E aí a gente cai no velho erro de começar a pensar demais. E quando a gente começa a pensar demais, a gente começa a inventar. É igual namoro, quando não tá dando mais certo, né? Você começa a pensar demais, às vezes não estão fazendo nada de errado com você, mas você começa a pensar demais, você cria, né? Você cria a paranoia. Então, é uma paranoia para cada cabeça, né? E assim você vai. Não faça isso na hora da sua prova do concurso, não. Entenda que a banca, ela tá querendo aquilo ali de você, o que tá ali escrito, o que você tá vendo. Nem sempre as entrelinhas, elas existem. Coloque isso na sua cabeça. Nem sempre as entrelinhas, elas existem. Outra coisa, muitas vezes... bancas como CESP, FCC, FGV nem tanto, que é uma banca mais de meio umas viagens, assim, sabe? Mas essas bancas grandes, elas são bancas secas. São bancas que dizem assim, olha, Nádia, eu quero saber isso aqui de você. Fica inventando, não fica arrodeando, não fica cheio de de mimimi, não. A banca quer saber aquilo ali. Outra coisa é que as bancas de prefeituras municipais, que são bancas um pouco mais fracas, no tocante à própria organização mesmo, porque são bancas que geralmente as pessoas que elaboram as provas são pessoas convidadas, contratadas temporariamente, não são pessoas de um corpo fixo, né, profissional. Então, as provas geralmente de concursos municipais não tem tanto perfil, porque as bancas, elas bagunçam demais com os elaboradores, né, das provas. Mas, preste atenção que se você pega uma banca grande organizando um concurso de tribunal, e se você pega uma banca, essa mesma banca organizando um concurso de prefeitura, essas provas, elas mudam completamente o teor. Por quê? Porque a banca, ela vai se moldar para aquela carreira. A banca, ela vai se moldar para o que o órgão que está contratando a banca exigiu. Neste caso, a Prefeitura do Recife, que é o exemplo que a gente está trazendo desde o começo da aula. Já se a banca está fazendo um concurso de mais monta, um concurso de um número de concorrentes muito mais elevado, de um salário muito mais volumoso, de outras condições de trabalho, essa banca, ela dá uma esticada, ela dá uma elevada no que está sendo cobrado.
Claro, aí a gente tá falando de briga de cachorro grande, como diz aqui. São grandes concursos, como o TJ Santa Catarina, por exemplo, o TJ Rio de Janeiro, que são concursos que estão sendo esperados há bastante meses. Então, a gente tem que aprender a analisar qual é a diferença das bancas municipais e qual é a diferença das bancas grandes. E outra coisa, quebrem de uma vez por toda esse mito de que concursos de tribunais, de defensoria, de ministérios públicos, concursos federais e estaduais são mais difíceis do que municipais. Isso não existe. Às vezes, as bancas elas são tão mais criteriosas e tão mais organizadas que a própria organização facilita na hora de compreender a questão. São questões mais bem elaboradas, sem tanta pegadinha, sem tanto desrespeito. Eu costumo dizer que a maioria dos concursos municipais desrespeitam muito os candidatos, porque são questões escorregadias, questões que não testam o seu conhecimento, que não testam a sua capacidade teórica, metodológica. Então, é preciso que você entenda que as bancas, elas trazem todas essas nuances distintas. E por isso a importância de você resolver questões de bancas similares às do concurso que você está estudando. Além disso, já falamos que é preciso também você resolver pelo menos 30 questões por dia. Sabe um caderninho assim, pequenininho? Compre um caderninho pequenininho de R$3, de R$4 e faça uma anotaçãozinha nele. Por quê? Porque além de resolver questões, um momento muito importante é o momento da correção dessas questões. Eu tenho um produto que se chama Rodadas de Estudos, que é o envio semanal de simulados durante 4 semanas. E depois que as alunas me respondem, eu corrijo os simulados delas, comentando e indicando a referência bibliográfica daquela questão. A gente vem tendo um resultado muito positivo nesse produto, por quê? Porque é um processo super direcionado de resolução de questão. Você errou tal questão, mas você não precisa só saber que você errou, você precisa saber por que você errou e, sobretudo, como não errar outra vez. Daí a importância de você produzir o seu caderninho de erros, o seu caderninho de anotações. Sempre que você for resolver suas 30 questões, coloca lá 1, 2, 3 até 30, coloca o gabarito e na hora da correção, vira a folha e coloca assim, correção questão 1, acertei. Correção questão 2, errei. Opa, mas por que eu errei? E aí vai analisar cada palavra. Por que foi que você achou realmente que o movimento de reconceituação era constituído só por 2 fases, por exemplo? Por que você trocou as teorias prevalecentes do movimento de reconceituação? Por que você trocou o que era um direito com o que era um dever do Código de Ética? E aí, nada melhor de você evitar o erro novamente nessa questão do que indo lá na fonte, diretamente, e bebendo da fonte de uma forma bem direta. Errou questão do Código de Ética, vai corrigir onde? Pelo próprio Código de Ética. Vai ver por que você confundiu os direitos e os deveres, por que você confundiu atribuições privativas e competências profissionais. Vai lá na lei de regulamentação e confere por que você errou, porque assim a gente cria um mecanismo no nosso cérebro de fixação do conteúdo. E isso faz com que esses erros eles não se repitam, porque eu não só errei e passei por cima, eu errei e eu refleti sobre o meu erro. Esse processo de reflexão, ele gera um futuro acerto. Pode sim que você venha a errar novamente, o que lhe indica e lhe assinala que você precisa um pouco mais de reflexão sobre aquele erro. Não adianta, gente, se a gente quiser apressar, a coisa não funciona. É preciso você entender que dessas 30 questões que você vai resolver todos os dias, algumas você vai errar. E não é só, era A, eu marquei B. Não, por que você marcou B? Por que você achou que a A estava errada e não que estava correta? Sempre fique bem atento, bem atenta a essas espertices, essas entrelinhas na hora da sua correção, tá certo? Então, é importante que você entenda isso, que resolver questões não deve ser um processo automático, deve ser um processo de reflexão. Eu coloquei aqui outro ponto com você, que é o último que eu quero deixar para vocês mais claro do que nunca. Resolva questões todos os dias da sua vida. Tá aqui, ó. São 4 pontos, né? 4 pontos da aulinha de hoje. Resolva questões todos os dias da sua vida. Você vai me dizer, eu não tenho tempo. E isso a gente já comentou na aula passada. Que tempo não existe, né? O tempo se cria, você acha o tempo. Então, em vez de você ficar ali meia hora no Instagram, fica meia hora resolvendo questões. E aí você vai ver que todos os dias você chega ao final da semana
com um númerozinho bem bacaninha de questões resolvidas. Isso vai aproximar você, além da própria temática, que vai aproximar você de diferentes temáticas, vai proporcionar com que você aprenda. Como é que aquela teoria tão densa ela pode vir a ser cobrada? Porque nós, como lemos bastante, temos acesso a inúmeras referências, se faz muito necessário que a gente saiba como é que esse monte de referência elas vão ser cobradas. Como é que política social vai ser cobrada? É o livro todo, de capa a capa? Ou tem uma parte mais importante sobre política social? Como é que fundamentos pode vir a ser cobrado? Será que é a gênese que é mais cobrada? Será que é o movimento de reconceituação que é mais cobrado? E isso você só vai se aproximar e se apropriar com o processo de resolução de questões. Ninguém pode fazer isso por você. Então não se perca todos os dias da sua vida passando o dia inteiro lendo, o dia inteiro fazendo mapa mental colorido com 50 mil canetas diferentes, o dia inteiro procurando técnica, hoje eu vou fazer flashcard, hoje eu vou fazer ficha, hoje eu vou fazer post-it colado na testa. Se você não resolver questão, nada disso vai funcionar. Então, continuo e reitero. Feijão com arroz é o básico. Vocês precisam entender que a gente só pode passar para outro nível quando você aprender com muita expertise o básico. Então, resolva questões todos os dias da sua vida. Não deixe de resolver questões. Se você só tem 1 hora de estudo por dia, faça 40 minutos de leitura, de videoaula, do que seja, e faça 20 minutos de resolução de questões. Se você tem 2 horas, faça 40 minutos de aula, 20 minutos de questões, 40 minutos de leitura, 20 minutos de revisão. Vê como fecha a conta? Só precisa que a gente trate com prioridade. Então, às vezes, ontem mesmo eu recebi uma mensagem no meu Instagram que a aluna dizia assim: professora, faz 6 anos que eu sou formada, eu estudo para concurso há 6 anos e eu nunca passei. Eu fico um pouco assim porque eu digo, algo está errado. 6 anos é um tempo considerável, não é? Então, se 6 anos que você estuda para concurso você nunca passou, alguma coisa está acontecendo. Não é porque as provas estejam impossíveis, não, porque nesses 6 anos várias pessoas passaram. Alguma coisa de errado você está fazendo. Então, retorno para aquela história da autorresponsabilidade. Quando a gente terminar essa semaninha da aprovação, vocês vão perceber, e essas aulas vão ficar disponíveis para vocês, que se vocês colocarem em prática todos esses macetes, todas essas estratégias que a gente está trazendo aqui, que foram muito bem pensadas e é resultado de anos de concurseira e anos de professora. Não foi porque ontem eu acordei, eu peguei isso daqui pronto e vou socializar com eles. Não tem nada a ver. Isso aqui é um trabalho com compromisso, é um trabalho que me trouxe a aprovação, que trouxe a aprovação para pessoas que eu conheço e que inclusive amanhã a gente vai ter como módulo da nossa semana da aprovação a socialização de uma história de sucesso, de uma grande amiga que hoje trabalha junto comigo e que aprovou em um dos primeiros lugares no concurso do INSS, né, que é um dos maiores sonhos da maioria das assistentes sociais. Então, não negligencie todas as dicas que foram postadas aqui. Entenda esse processo desde o começo. É preciso entender que o processo ele acontece desde o começo. Começar por lá. Lembra da história da escada. A gente não consegue subir 5 degraus ao mesmo tempo. Isso pode inclusive fazer com que a gente se lesione. Então suba 1 degrau de cada vez com qualidade. É melhor o feito do que o perfeito. Então vamos devagar, vamos fazendo o melhor que a gente pode todos os dias. E quando você menos esperar, você vai conseguir ter chegado à excelência, você vai conseguir ter chegado à sua aprovação. O que talvez faça com que você ainda fique empacado, empacada no mesmo lugar, que você não sinta resultado, talvez possa ser o não respeito a essas etapas. Pode ser porque está faltando um dos 3 pilares: constância, disciplina e força de vontade. Pode ser porque você não está acompanhada de bons materiais. Pode ser porque você já deve ter gastado seu dinheiro com 1 milhão de materiais e não tenha colocado nenhum em prática. Inúmeros fatores. O meu objetivo com essa semana da aprovação, além de ensinar todas essas estratégias e todo esse passo a passo do que você fazer para chegar até lá, é fazer com que você desperte para a necessidade de mudar de postura diante da sua vida. É preciso que você tome uma responsabilidade e diga, vou colocar isso em prática porque isso daqui dá certo. Tá bom? Então a gente encerra a nossa aulinha de hoje mais curtinha mesmo, porque é uma aula de continuação.
com o módulo de como resolver questões. Sempre recapitulando, questões similares, questões das bancas de concurso que você está estudando, ou se essa banca não tem muitas questões, bancas semelhantes. Por exemplo, você está fazendo o concurso de uma prefeitura que não é uma banca grande como a FCC, uma banca Comperv, uma banca bem famosa aqui no Nordeste. Comperv pode ter muita questão? Pode, mas não vai ter tantas. Então você continua, Comperv, aí você vai Consulplan, Consulpan, CETRED, IBAN, IBAD, e assim você vai. Concursos de prefeituras, de municípios de mesmo porte, de realidades semelhantes, você tem que saber traçar o funil do seu estudo para que você não fique dando voltas ao mundo desnecessariamente. Está estudando para um concurso de tribunal? Só o que tem, não falta, é questões de tribunal. Para que você resolva aí até dar uma dor de tanta questão de tribunal que tem disponível de diferentes bancas. Tá estudando para concurso da EBSER? Outro concurso que desde 2014 tem prova para assistente social, pelo menos uma vez por ano. Então tem um grande acervo de provas. Onde é que vocês podem baixar gratuitamente essas provas? No site PCI Concursos. Estão lá todas as provas, se não estão todas, mas está uma grande maioria. Então não é desculpa que você não tenha acesso, porque tanto ferramentas pagas como ferramentas gratuitas para você garantir que a resolução de questões, recapitulando mais uma vez, ela esteja presente todos os dias da sua vida. Resolver questões tem que ser como tomar banho todos os dias da sua vida. Não se perca em leituras infindáveis, não se perca em videoaulas que nunca terminam, em curso que não tem fim de tanta hora aula. Vá resolver questões. Vá ter aulas direcionadas, vá estudar por um material que tenha foco. Isso vai fazer com que o seu estudo ele se torne mais leve e se torne mais eficaz, tá bom? Então a gente encerra a nossa aula de hoje. Não esqueça, amanhã a gente tem um encontro marcado no mesmo horário, com uma história de superação, uma história de sucesso para que você possa se inspirar. Mas não apenas se inspirar, mas também arregaçar as mangas e botar para valer na sua preparação para concursos, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia mais uma vez e eu espero vocês amanhã.